gratos a Deus por mais esta Amém. rica oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma live FG, hoje, 9/8/2024. Hoje nós temos um convidado conosco aqui, o irmão de batalha, o irmão Sélvio Egres, né? Não é isso mesmo? Isso. Pronto, o irmão Sélvio está conosco hoje e estamos gratos, felizes, alegres por isso, por ele estar conosco aqui, mais um companheiro de batalha. Amém. Nós sempre frisamos antes que nós não temos compromisso com grupo, com sistema, com religião. Nosso compromisso é com a palavra, com a verdade. Esse é o nosso compromisso. Amém. Compromisso com Cristo, compromisso com a verdade. Se você está na verdade, você tem compromisso conosco. Senão, não teremos compromisso contigo, porque o nosso compromisso é com Cristo, com a sua palavra. Não fazemos parte de nenhum grupo, pregamos a Cristo, nós conhecemos o Cristo crucificado e pregamos o Cristo ressuscitado, e nós estamos Amém. avançando nisto, porque sim, nós não precisamos da aprovação dos homens para realizar uma obra. Nós precisamos da aprovação divina, da aprovação do Espírito Santo para prosseguirmos avante. O sistema nicolaíta deixa as pessoas infrutíferos. Um homem na cabeça deixa as pessoas infrutíferos. E nós não fazemos parte disso, não temos parte com isto. Nós pregamos a palavra como ela é na sua totalidade. Temos um profeta que nos revelou as Escrituras, revelou Cristo para nós. Não fazemos dele um Salvador, o nosso Salvador é Cristo, mas não se envergonhamos de dizer que William Branham é o nosso profeta e que Jesus Cristo é o nosso Deus. Isto é certo, este é o lema que carregamos. Recebemos um profeta na qualidade de profeta, por isso que recebemos o galardão de um profeta. E olha que o galardão de um profeta é uma coisa muito boa. Só você conhecer essa revelação Amém. maravilhosa, estes ensinamentos tremendo, é uma coisa que Jesus disse assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não, que ouvindo não entenda e vendo não veja. Então, tem um povo na terra chamado os eleitos, que a eles foram dados conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós fazemos parte deste povo. Estamos gratos, felizes a Deus. É a minha entrada aqui de boa noite. Vou passar a palavra para os outros, para dar as suas considerações iniciais, e aí nós entraremos no tema. Então, irmão Sélvio, dê o seu boa noite aí para todos. Um grande shalom a todos os irmãos que estão assistindo essa live, que posteriormente vão assistir essa live. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por estar Amém. aqui, tendo essa oportunidade, entre dois pastores. Pastor Gutenberg, eu já tenho visto alguma coisa na internet, sei que é professor, né, e eu sinto muito honrado em estar no meio desses homens aqui, aprendendo, né, cada vez mais, e é o que a Bíblia nos ensina, né, ter companheirismo em torno da palavra, ter Amém. companheirismo em torno do corpo de Cristo, que isso é o que realmente vai nos edificar. Então, agradeço, sou Sélvio Egres, tenho um canal no YouTube com o meu nome, todas as plataformas também sociais, menos no TikTok ainda não tenho, mas vou ter. Se quiserem dar uma verificada no meu material, esses últimos meses aí eu tenho me dedicado a combater essas pessoas que não tiveram um novo nascimento, porque na verdade requer um novo nascimento para poder entender a mensagem do seu dia, né? É verdade. Quem estava na época de Lutero tinha que nascer de novo. Quem estava isso aí já foi pregado pelo Mestre Jesus a Nicodemos. Então, é necessário nascer de novo para entender o reino dos céus. Então, eu quero agradecer a Deus e a todos os irmãos que estão acompanhando nós aqui pela internet e que nós possamos ter um bom companheirismo aqui em torno da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Irmão Fabrício. Não estou teu. Fabrício, o som. O som. Às vezes tem que desconectar e conectar o plug de novo. O seu som não está saindo, irmão Fabrício. Às vezes tem que desconectar e conectar o plug de novo. O seu som não está saindo.
Aí fala agora. Acho que agora. Vai dando, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Estou escutando o celular. Amém, amém. Agora Tá, saiu, agora saiu. Vá. Mas está pegando do celular, né? Não está pegando pelo microfone. Estou escutando vocês pelos... Posso falar direto no celular? No microfone do celular? Pode, tá bom, tá saindo o som agora, tá saindo, pode ir, vá. Mas eu estou sem usar o microfone, então. Então tá bom, tudo bem, pode falar, fale. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos, né, dos irmãos e irmãs que vem nos acompanhando, já são acompanhantes da live. Nós temos as sextas-feiras de 15 em 15 dias. É um prazer ter o meu irmão aí, irmão Sélvio, né? O Sélvio, não é Silvio, é Sélvio. Louvado seja Deus. Então, é isso aí. Então, irmãos e irmãs, temos este trabalho, nós temos convicção do que estamos anunciando, que nós temos recebido de Deus. Não estamos aventurando nada, não somos meninos mais na fé, já temos boas experiências, uma boa caminhada por aí, e Deus tem nos abençoado muito. Então é isso que nós queremos transmitir para todos, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que nos ensina a crer na Bíblia, nosso livro de fé, de regra e prática, é a Bíblia Sagrada. Então vamos seguir, irmão Gutenberg, irmão pastor Gutenberg, irmão Sélvio, e isso aí que será uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o nosso tema hoje, nós vamos fazer a defesa da fé, porque nós cremos em um profeta e nós falamos biblicamente. Biblicamente, nós ensinamos conforme William Branham ensinou, biblicamente. Eu só creio que o William Branham é profeta porque ele ensinou a palavra como ela é. Ele ensinou as escrituras. Porque não é por cura que a gente reconhece que um homem é profeta, mas por ele ter pregado a palavra na sua totalidade e pregado a verdade, nos levado de volta a Cristo, nos levado de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos. Então, o ministério de William Branham, antes da segunda vinda de Cristo, ele é o precursor. Embora ele vai, mas a sua mensagem fica, porque o William Branham ele ensinou um princípio muito importante, que é o seguinte, ele diz, semente é sempre maior do que semeador. Então você pega qualquer semente que você lança, que o semeador lança, a vida não está no semeador, a vida está na semente. E Jesus ensinou que a semente é a palavra de Deus. Então, a palavra é Cristo, ele é a semente, é ele quem vai brotar a vida em nós. Quando essa semente entra no coração do eleito, então essa palavra vai brotar, essa palavra vai germinar, certo? Então, para esses eleitos, os filhos de Deus que foram arrancados do sistema, nasceram de novo, todas as coisas, todas as vezes que as pessoas falam contra o William Branham e contra a nossa fé, é música para os nossos olhos, porque nós estamos, para os nossos ouvidos, porque nós estamos firmados na fé. Isso não vai nos abalar. Agora, amém, nós, em contraponto, nós vamos fazer a defesa da nossa fé, porque existem novos convertidos, porque existem pessoas que estão chegando, né? Até porque, assim, nesse trabalho que eu tenho pela internet, já ganhei igrejas denominacionais. Então é o seguinte, então, a gente faz um trabalho aqui e isto está sendo semeado no coração de outras pessoas. Então nós não vamos ser uns covardes de ouvir o camarada ali dizer uma mentira, uma calúnia contra o profeta e a gente ficar aqui dando dizendo, não, mas não vamos entrar nisso, naquilo. Nós vamos fazer a defesa da nossa fé conforme as escrituras, conforme a Bíblia ensina. Porque assim, o William Branham ensinou uma coisa tremenda, ele disse assim, olha, você tem que ser humilde. Agora não vá ser tão humilde demais porque Satanás faz de você uma marionete. Certo? Eu conheço pessoas no meu trabalho que por elas serem funcionários contratados, então às vezes o patrão ali, a chefe do departamento, humilha as pessoas, humilha. Então, bota para fazer isso, bota para fazer aquilo, bota para fazer isso, grita com a pessoa, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque aquela pessoa está sujeita àquilo, porque ela é uma pessoa contratada. Então ela está sujeita, então aí a pessoa tem que ficar caladinha, quietinha ali, não pode dizer nada, então vira uma marionete. Então assim,
Nós não vamos ser marionetes do diabo e não vamos ficar quietinhos, caladinhos. Nós vamos fazer a nossa defesa baseada nas Escrituras, conforme a Bíblia ensina que existe um profeta para a segunda vinda de Cristo, sim, e nós vamos colocar isso aqui. Daqui a pouco nós vamos colocar tudo isso aqui na tela para que possamos entender claramente. Então veja, na verdade, nós estamos trabalhando contra espíritos. A nossa defesa aqui não é atacar pessoas, não. Nós não estamos contra as pessoas. Nós estamos contra os ensinamentos errados e os espíritos que dominam as pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Então nós estamos trabalhando contra espírito. Existe um espírito que está trabalhando para tentar denegrir a vida de William Branham, para tentar denegrir o profeta. Então, existe um grupo surgindo na internet, além do que nós já temos dentro da mensagem os liberais e os legalistas, né? Nós temos aí tantas doutrinas falsas. Agora há pouco me ligou para me dizer que nós já estamos no milênio. Nós já estamos no milênio. Diz, que loucura é essa, meu Deus do céu? Que loucura é essa? Dá mensagem, agora dá mensagem. Seguidor de William Souto Santiago, dizendo que nós já estamos no milênio. Meu Jesus. Então, porque a era acabou em 77 e acabaria os sistemas mundiais e se introduziria o milênio, baseado nisso ali. Eu disse, veja a loucura. Mas nós somos culpados desta infiltração que está aí dentro, irmão Fabrício, irmão Selva. Nós somos culpados desta infiltração que se entrou dentro da mensagem, dessa denominação, desses sistemas, deste engano que entrou dentro da mensagem? Não. O próprio Judas estava no meio dos apóstolos, mas ele era um filho da perdição, estava no meio. Mas vai chegar o tempo que vai ser tirado isto. Então, amém. Veja. Aí um grupo surge aqui na mensagem. Não, na mensagem não. Um grupo surge fora daqueles que saíram da mensagem para dizer que o irmão Branham tem envolvimento com homossexuais, para dizer que o irmão Branham era racista, para dizer que o irmão Branham tem envolvimento com Jim Jones, para dizer que o irmão Branham tem envolvimento com a KKKK, que eu não posso dizer o nome para não cortar o alcance, para dizer que o irmão Branham tem envolvimento com homossexuais. O que é isso? O irmão Branham virou Satanás? É um Satanás agora? Na boca desse povo agora é o Satanás? Porque se tem envolvimento com isso tudo, irmão Fabrício, é o Satanás. Veja. Sim, aí então nós temos assim, quando o William Branham estava vivo, ninguém ousava dizer nada contra ele. Nós temos Gordon Lindsay dizendo assim, William Branham, um homem enviado de Deus. Alça Alonso Arlen dizendo, um profeta vindicado. Kennedy Hagin dizendo, o pai do avivamento da cura. T.L. Osborne dizendo, era como Cristo para mim. Agora vem um bando de cães encolerados, me desculpe usar a palavra, porque às vezes eu não tenho um papo na língua para isso, cães encolerados, acorrentados por Satanás, chegaram agora para dizer que o irmão Branham tem envolvimento com isso, envolvimento com aquilo, isso e aquilo, tudo que não presta, irmão Branham tinha envolvimento. Eu ouvi um vídeo agora há pouco, foi ontem, de um camarada, um avião voando e dizendo, você pode não imaginar, mas este era o avião de William Branham. O que é? Gente, é tanta calúnia, tanta injúria, tanta coisa para tentar denegrir. Mas isso são espíritos trabalhando nestas pessoas para tentar denegrir a mensagem verdadeira. Porque assim, eu costumo dizer para a minha igreja assim, ó, um verdadeiro cristão, ele passa problemas, tribulações e dificuldades. Por quê? Porque ele está andando na contramão do mundo, na contramão da religião, e ele tem todo o inferno contra ele. Experimente puxar um carro e ter várias pessoas contra você puxando o carro. A força que você vai botar é grande. Agora experimente tendo um monte empurrando a favor de você. Aí é fácil demais conduzir. Então nós estamos na contramão. Nós estamos contrário a todo sistema, toda religião, todo engano e todo inferno. Por isso que nós enfrentamos tantas coisas. Amém. Mas uma coisa nós temos certo, nós somos mais do que vencedor. Mas aqui eu já falei demais, quero passar a palavra para vocês. Irmão Sélvio, o que você acha disto, dessas pessoas? Daqui a pouco eu vou botar na tela aqui para a gente explicar melhor, tudo direitinho. O
que você acha disto aí, destas pessoas? Eu sei que já tem falado no seu canal, eu tenho assistido o seu canal. O que você acha dessas pessoas fazendo tal coisa contra um homem que homens considerados grandes pela denominação falaram bem dele? Mas agora, esses que saem agora para tentar denegrir o homem de Deus. O que você acha disso? Então, irmãos, o pastor Moabel, né, também, que é um denominacional, se eu não me engano, ele era pastor, ele era pastor lá na Califórnia, por aquelas regiões ali. Ele falou que ninguém fez, ele colocou todos os maiores homens, não foi nem membros do Mont Branham, ou quem sabe alguém que hoje prega a mensagem do Mont Branham, mas ele colocou todos os grandes homens e ele falou: vocês não produziram 1% do que o Mont Branham produziu. Então eu estava falando aqui em casa esses dias que se o Mont Branham é um falso profeta, ele foi o falso profeta que mais conseguiu enganar o povo. Porque se a gente olhar no ministério do Mont Branham, as manifestações que houve nele de cura, milagres, sinais, maravilhas, tudo isso, porque na verdade o próprio apóstolo Paulo falou, né? Tiago, né, diz, né? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar minhas obras pela minha fé. E o Mont Branham teve isso no seu ministério. Ele foi vindicado, né? Porque, mas os falsos ali naquele capítulo da Bíblia, onde fala que pessoas se apresentariam a Cristo dizendo que fizeram sinais e maravilhas em teu nome, e ele diz: apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Mas a gente vê que o problema deles não foi a manifestação e os sinais, foram justamente não crer na palavra de Deus. E como o pastor Gutenberg falou ali, o Mont Branham, ele é, né, um profeta bíblico. Ele se detinha na palavra de Deus. Isso que mostra a maior vindicação no seu ministério. E agora, quando se levanta esses grupos, porque assim, pastor Gutenberg e irmãos, o problema que eu vejo é que antigamente as pessoas saíam da mensagem, elas não conseguiam nem se recolocar em outra igreja. Elas não conseguiam ir para nenhuma outra denominação. Hoje, estão saindo da mensagem pastores de 40 anos de mensagem, 30 anos de mensagem, e estão voltando às denominações. E estão rebatizando em nome da Trindade, de um Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eu vejo? Isso são sinais do tempo do fim. Porque se você olhar ali em Gênesis 4, Gênesis 5, 6, 7 ali, que fala do dilúvio, você vai ver que a Bíblia enfatiza assim, que os filhos de Deus... O que são filhos de Deus? Para nós hoje, espiritualmente falando, são pessoas que nasceram dentro dessa mensagem. Entendeu? Porque é nessa mensagem que vai vir a plataforma para que nós sejamos transformados. Então, o que eu vejo é um grande sinal que Cristo está vindo, porque essas pessoas, esses filhos de Deus nascidos, pessoas que nasceram dentro da mensagem, estão indo e estão se envolvendo com mulheres, filhas dos homens. Qual que é essas filhas? Igrejas denominacionais, entendeu? Eles querem ir para o movimento denominacional, voltar à teologia, voltar ao estudo da Bíblia na questão científica. Pode ver que esses homens e mulheres que estão se levantando contra a mensagem, eles não estão mais agindo pela fé, eles agem pela ciência, eles querem prova, eles querem ofícios, eles querem documentos que provem que o Mont Branham é um profeta. Mas como foi toda a Bíblia, na época de Noé, quem que ia provar que ia chover? Ninguém. Noé não pregou que tinha provas, eu tenho provas científicas aqui que vai chover. Não, Deus me disse que vai chover e vai chover. O povo incrédulo que não agia pela fé, que fazia as pessoas não crer na mensagem do profeta através da ciência. Tá entendendo? Quando veio Moisés, a mesma coisa. Tornar água em sangue, falar a palavra e vir moscas. Ninguém acreditava. Mas quando aquilo se manifestou, as pessoas começaram a pensar: opa, pera aí um pouquinho. Esse homem aí está fazendo coisa que a gente nunca viu acontecer. Mas a incredulidade, a falta de fé das pessoas fizeram elas arrazoar, que é a tática que o capeta fez lá no Éden. Fazer a pessoa arrazoar. Hoje, se tu vai na internet e pesquisa sobre as 10 pragas do Egito, você vai ver que eles falam assim: não,
houve mosca. Isso era uma praga, não foi Moisés. Moisés sabia que as moscas iam vir. Aí depois vieram as rãs, porque as rãs comem mosca. Eu já vi teólogos querer provar que não era o Mar Vermelho, que no hebraico, extraído dali, quer dizer mar de juncos. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, um povo que era amassador de barro, fazedor de tijolos, atravessou um mar de juncos, né, que diz que era pela canela, mas os guerreiros de Faraó, instruídos na batalha, com carruagem, com cavalo, se afogaram nos mar de junco. Então é mais sobrenatural ainda. Tá entendendo? É mais sobrenatural, Então o que eu quero dizer para os irmãos assim, ó, é por fé, irmão, não é por ciência. Fica tranquilo que se tu buscar Cristo e tiver a tua fé baseada na Bíblia, tu não vai se confundir. A própria Escritura vai mostrar que o Mombrana é um verdadeiro profeta de Deus. Não tem como se confundir, porque ele era um profeta, como o pastor falou ali, ele era um profeta bíblico. O que mostra que realmente ele era um profeta de Deus é que ele ficou com as Escrituras. Mas não se cumpriu essa profecia. Calma. Se o Mombrana falou, o assim diz o Senhor, vai se cumprir. Não é por vista, é por fé. Entendeu? Porque na época de Jesus Cristo aconteceu a mesma coisa. Esse grupo aí é um espírito, na verdade, né? Hoje o nome desse espírito se chama Desmistificando Branham. Mas isso aí é lá de Gênesis até o último dia que a noiva estiver aqui na Terra. Quando eles começaram a ver aquela fumaça subir dos Estados Unidos, quando eles começaram a ver Los Angeles afundar, quando eles começaram a ver Cafarnaum afundar, porque, mas Cafarnaum está lá. Mas quem foi que falou que Cafarnaum ia afundar? Foi um profeta? Foi? Fica tranquilo que o cumprimento é com Deus. Mombrana, aquela vez que estava ali, e a moça falou, pois Mombrana, né, que pena que não deu certo, né? Eu estava com um problema de ter filho, e aí o senhor orou por mim, e o anjo falou que eu ia gerar um bebê, e fazem 2 anos e não aconteceu. Mombrana, quem falou para ti? O anjo, o senhor falou, o anjo me diz isso. Então fica tranquila, irmã, que vai acontecer. Depois de 1 ano, a irmã ligando para o Mombrana, dizendo, Mombrana, estou grávida. Tá entendendo? Então, assim, ó, e há umas grandes contradições quando eles levam para a ciência. Por exemplo, quando eu tive aquele debate ali com um rapaz que queria provar que o Mombrana não era um profeta, o que ele quis usar? A ciência para dizer que Sara poderia ter um filho sem ter rejuvenescido, como o profeta falou. Porque quando o profeta fala algo que, para te ver na Bíblia, tem que ser por fé, eles dizem que isso aí é extra-bíblico. Mas um profeta, ele vem trazer mais luz sobre a mesma escritura. Por exemplo, Isaías, quando disse, uma virgem conceberá, era acrescentar sobre as escrituras. Era trazer mais luz sobre as escrituras. Demorou 700 anos para isso acontecer. Imagina, se tu tivesse uma vida de 700 anos, as pessoas iam dizer para ti, cadê a virgem conceber? É cientificamente comprovado que uma virgem não pode conceber, porque tem que ter relação para conceber. Mas um dia veio a cumprimento. Então, o que eu quero dizer assim, para passar a palavra para o pastor Fabrício aí, é que é por fé, irmão. É por fé. Não há nem relatos. Todos os faraós, eles tinham um escriba que iam escrevendo a vida deles. Saber que não existe nenhum escriba que escreveu sobre as pragas que aconteceu na época que o faraó estava ali tendo aquele embate com Moisés? E aí, Moisés não existiu? Moisés é falso? Não, é por fé, porque tu acha que o diabo ia ficar parado. É isso que eu digo, tu acha que o diabo ia deixar todos os... o diabo ia querer, vamos dizer assim, usar a ciência para dar veracidade na palavra de Deus. E o que o Mombrana fala no livro das Eras? O diabo, o que ele mais quer é dar descrédito na palavra. Porque o primeiro passo é esse, irmãos. É fazer você descrever do mensageiro. Porque por que eles não atacam Paulo? Por que eles não atacam Noé? Por que eles não atacam o outro? Porque a mensagem da hora veio através de William Branham. Então, o que vai funcionar para nós nessa era é a mensagem do 7º anjo. Então, o diabo tem que atacar o 7º anjo. É isso. Verdade. Deus abençoe. Irmão Fabrício. Amém. Irmão Fabrício. Isso aí é muito bom, né, de ouvir do irmão isso aí, né, que, bom, para nós já nos fortalece muito, né, saber que tem alguém que crê como nós, né, que crê na mensagem como ela é. Olhando para esses espíritos aí, não é novidade, né, irmão? Eles têm que se levantar mesmo. A gente sabe que isso se levantaria nos últimos dias, mas também tem que ter uma voz
para combater, concordo com esses espíritos errados. Se é espírito errado, Paulo é preciso calar a boca dos tais, né? Tapar a boca, ele fala numa escritura que cita assim. Isto só prova que o profeta é bíblico, não é? Esses espíritos se levantando contra, essa oposição contra, só mostra que é um profeta bíblico. Agora, esses homens que já saíram da mensagem, né? Esses são perigosos? São muito perigosos. Esse espírito é muito perigoso. Ele é difamador, ele é caluniador, ele é terrível. Ele é pior do que os denominacionais ainda, né? Eles são piores do que os denominacionais. Porque o não crê em Bíblia, né? Não sabe disso. Ele não crê em profeta, não sabe nada de William Branham, alguns não sabem. E quando você fala do profeta para eles, eles dizem, não, o profeta durou até João, a lei e o profeta duraram até João. Eles falam logo a lei, cita logo aquilo aí, para poder já não mostrar a mensagem para eles. Mensagem e profeta. Perturba, esses espíritos errados é perturbador, é uma coisa que tem atingido muita gente. Claro que o eleito não vai nem sequer, quando a gente tem aqui, né, nem bater a passarinha, né, nem ficar, nós pelo menos, a gente tem que combater esses espíritos, né, e pregar para os nossos e os que estão vindo, chegando agora, que, olha, eu aponto logo a mensagem, eu aponto logo o profeta, Deus enviou um profeta. Quando nós fomos evangelizando algumas pessoas em outra cidade, disse, olha, irmão, está aqui o mensageiro, o irmão Gutenberg falou, não é meu salvador, não é meu... Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu isso? Porque pessoas lá atrás, homens, né, que começaram com a mensagem, esses pregadores de antigamente aí, começaram com a mensagem aqui no Brasil, daqui a pouco começou os escândalos, né? Começou a vida suja, e o pecado entrando, o formalismo, e a coisa errada. Eles querem colocar na conta de William Branham isso. Meu amigo, William Branham não tem nada a ver com essa estirpe de pregadores aí que cometeu essas aberrações, essas doutrinas falsas, não tem nada a ver com William Branham. Agora, eles querem colocar na conta de William Branham, na conta não é na mensagem. Isso. Aí se escandalizaram desconfiaram tanto em homens, tinha esses homens como Deus, infalíveis. William disse, nunca pense de um homem, porque assim, para começar, todo homem é um fracasso, né? Aí eles colocaram aqueles homens no pedestal, adoravam muito mais o homem, os pastores que eles tinham. Quando os homens caíram no pecado, falsa doutrina começaram a entrar, não na mensagem, nesses ismos, nessas denominações dentro da mensagem. E aí eles viram aquilo e aí agora querem colocar na conta de William Branham. Não, meu amigo, é esses homens, esses falsos. Você não pode querer acusar a Bíblia de errada, porque há um monte de denominacional aí com a Bíblia. Há um monte de gente que diz que crê em Bíblia. O próprio catolicismo diz que crê na Bíblia, mas veja o que eles fazem. A Bíblia é errada por causa disso, a Bíblia é culpada, Cristo é culpado, porque os católicos estão com a Bíblia lá na mão e pregam toda sorte de doutrinas falsas e tudo isso que a gente conhece aí. As denominações também, usando a Bíblia. Aí, a Bíblia é errada por causa disso? Não. Esses que estão errados. Esses falsos pregadores, esses homens que escandalizaram aí. O culpado é a mensagem? O William Branham? Não. Eles é que são os culpados. Eles que saíram fora, né, irmão? Mas aí, querem colocar na conta de William Branham. Não tem nada a ver. Caráter do ministério, a simplicidade, Deus operando. Meu Deus do céu. É só se for cego. Só se for cego. E aí, como é que você vai tratar com cego? Com a mente cauterizada, né, irmão? Não dá certo, não tem como tratar com pessoas que não querem. Tome, creia, o batismo é bíblico ou não? Se está ceia é bíblica, isso aqui é Bíblia ou não? Por aí você vai. William Branham está na Bíblia? O nome não, é complicado, gente, para a gente convencer essas pessoas, porque é aquela coisa que eu disse aí, irmão. Se não nascer de novo, não vai ver. Não tem como ver isso, porque isso é algo que precisa ser revelado às pessoas. Aos eleitos é revelado. Aos outros não é. Então, o que nós estamos fazendo aqui é é fazer com que a mensagem chegue ao eleito. E vai chegar. O eleito Amém. Vai ouvir. E o eleito vai aceitar. Então, isso é o nosso papel para fazer. Então, eu descanso, irmão Célvio, pastor Gutenberg, sabe, eu descanso na palavra, a gente sabe, eu sei que isso perturba, eu sei que é complicado debater com esses espíritos. Você não ganha uma,
Olha, no argumento, irmão do céu, não vamos ganhar uma desses homens. Porque, no final das contas... Não ganhamos. Não ganha, sabe? Olha, sabe? Lembrando isso, olha, Deus não discute, muito menos seus filhos. Não é? O Brando falou sobre isso. Ele muitas vezes foi colocado em debates e não disse, não vamos, porque não vai dar conta. Vamos, muito mais escandalizar aqueles que estão nos ouvindo, embora tem hora que a gente está pregando em diversos lugares e a gente sai um pouco, entra mais no lado da emoção. Eu sei que é isso, pregar para pessoas e eles entrarem acusando e a gente querer ganhar aquele debate ali. Muitas vezes a gente vê que alguém que não conhece ali ao redor e fica meio que escandalizado com a gente. É o cuidado que nós temos que ter. Pregar a verdade, combater esses espíritos. Agora, debater com eles. Já fomos convidados, né, irmão Gutenberg, para debater. Ele nos convidou aqui, um deles aí, e tal, daquele outro, do Capu Felipe lá, que é outro. Já vários deles já me convidaram também, convidaram a gente para debate, mas não entra em debate. Não adianta, não é, irmão Gutenberg? Não eles querem mídia, né? Eles querem mídia e visualização. O que eles querem é isso. Eles não querem entender o certo, a verdade. Eles só querem mídia e visualização. Pode prosseguir, irmão Fabrício. Não vamos chegar em lugar nenhum, né? Pra quê? A gente debate. Agora, se as pessoas... Eu quero aprender. Me mostre na Bíblia esse profeta. Aí é o maior prazer que nós temos, é de mostrar na Bíblia. Irmão, olha, a Bíblia. Vamos pra Bíblia? Amém. Não. Vamos pra Bíblia? Vamos falar de Bíblia? O profeta bíblico? Aí nós temos... Aí nós deslanchamos na Bíblia. Agora, o argumento de igreja e de mercenários e de toda sorte de espíritos errados, a gente vai perder nosso tempo. Tem muitas almas precisando de ouvir a mensagem, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg no céu, tantas almas morrendo aí por aí, nossos vizinhos, nossos parentes morrendo, e nós com esse alimento espiritual tão maravilhoso. Vamos pregar a mensagem, combater esses espíritos, mas, sobretudo, pensando naqueles que ainda não ouviram, né? Muitas almas preciosas precisam ouvir a mensagem. E eu não quero me achar culpado de não poder ajudar alguém, né? Tendo um alimento tão maravilhoso como esse, tão precioso, uma mensagem tão poderosa. Sabe, pastor Fabrício? Oi. Pois não. Isso aí que o senhor está falando, né, é muito importante, porque o diabo ele quer que a gente cale a voz de Deus, que é a mensagem do dia. A gente tem que pregar a mensagem do dia. Quando eu fui num debate lá, e eles, mas tu quis pregar a mensagem, eu vou pregar a mensagem. Teve um pastor aí bem conhecido, que foi num grande programa, o programa do César Cavalcante, grande teólogo da mensagem. Eu não teria perdido a minha oportunidade quando o Joaquim Andrade lá fez aquela pergunta, tu crê em William Branham? Eu falaria assim, já que você falou de William Branham, meu amigo, eu não perderia tempo de mostrar Malaquias 4, Apocalipse, mesmo que eles não entendessem. Porque o eleito que estivesse assistindo aquilo ia borbulhar na alma dele algo ali dentro e ele ia buscar. Porque foi assim, aqui, ó, eu estou com essa mensagem aqui, ó, o Evangelho do Tempo do Fim. O Mombrana falou, o Evangelho do Tempo do Fim se prega com Malaquias capítulo 4 e Apocalipse 10. Isso. Parabéns. E nós não vamos se acovardar. Isso. Perder tempo com o incrédulo, né, irmão? Perder tempo com o incrédulo. Depois de duas e outra administração, evitam, porque o tal já está em pecado, né? A Bíblia diz, né? Agora, aqueles que querem ouvir, e a gente não pode perder as oportunidades. Quando fomos evangelizar, eu gosto muito de evangelizar nas portas, na rádio. O primeiro ponto que eu anuncio é o profeta. Que deixa, se for eleito, se não for, pelo menos vai saber que rejeitou. E rejeitando está perdido. É verdade, isso aí é verdade. Amém. Um ponto que você colocou importante aí, que eles querem colocar na conta do profeta, né? Então, assim, eu teria que colocar, por exemplo, o que Lúcifer fez, eu teria que colocar na conta de Deus, porque Deus criou um anjo perfeito, mas ele se rebelou. Eu teria que colocar na conta de Moisés o que Arão fez, quando Moisés se ausentou 40 dias, Arão construiu o bezerro de ouro, então eu teria que colocar na conta de Moisés, é culpa de Moisés. Eu teria que colocar o que Geazi fez na conta de Eliseu, e teria que colocar o que Judas fez na conta de Jesus, né? Mas isso não, tem que saber discernir. Pastor Gutenberg, imagina se o nosso profeta fosse Oséias, que casou com uma meretriz. Aí seria escândalo para eles mesmo. Escândalo demais para eles
E Deus que falou para ele, hein? Deus que falou para ele. Justamente, foi. Está em Oséias 1, capítulo 1 ao 7, para os irmãos quiserem depois ler, está no começo do livro de Oséias, Deus mandando ele casar com uma meretriz. Verdade. Então, e esse ponto aí também que você fala, bem importante também, que às vezes eu vou fazer o vídeo, porque assim, às vezes eu sento para fazer o vídeo, você vai fazer um vídeo desse aqui, para você editar, você gasta tempo. Aí eu penso, Senhor, eu estou fazendo esse vídeo, eu oro a Deus, Senhor, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas tem pessoas que precisam ouvir fora, tal. Será que eu estou me detendo aqui a defender isso aqui contra esses homens e isso? Mas Deus não me deixa sair disto, não. Eu faço, sabe para quê? Porque existem pessoas ali que estão fracas na fé, existem pessoas que estão vindo, que elas vão ouvir a verdade, Isso. Então eu me propus toda semana colocar um vídeo na defesa da nossa fé, de acordo com as escrituras e aquilo que o profeta pregou. Então, é isso, nós temos que defender a nossa fé e também levar para aqueles ainda que não conhecem, né, para que o último eleito seja encontrado. Então eu vou colocar aqui uma escritura para a gente ler, porque nós falamos na live passada sobre Malaquias capítulo 4, né, falamos sobre Lucas 17, nós falamos sobre Apocalipse 10, 7, e nós falamos sobre a parte que diz que Elias já veio e vocês não viram e eles não conseguiram ver. Assim como os escribas e fariseus não conseguiram ver João Batista, estes agora não conseguem também ver o profeta William Branham. Eles não conseguem, não tem como eles ver. É difícil, porque são cegos e cegos não veem. Então, deixa eu colocar aqui na tela aqui para a gente ler. Olha só. Deixa aparecer aqui na tela para a gente. Então, só para frisar aqui mais um pouco enquanto aparece aqui. Nós temos a primeira vinda, nós temos o Elias, um homem no espírito e poder de Elias chamado João Batista. Não é isto? Ele era o Elias precursor da primeira vinda de Cristo. Ele foi a transição da lei para a graça. Por isso que ele foi o último profeta da lei. Então, sendo o último profeta da lei, ele fez a transição da lei para a graça. Feito isto, a graça entrou em cena para nos redimir, nos resgatar, nos salvar. E Jesus disse, voltarei outra vez para vir vos buscar. Mas até essa sua segunda vinda, ele teria outro Elias precursando a segunda vinda de Cristo, que era quem? Que nós frisamos na live passada, William Marion Branham. O Elias restaurador, que viria para restaurar todas as coisas. Sim. João Batista é Elias no amanhecer. William Branham é Elias no entardecer. E nós podemos classificar lá na grande tribulação, trevas, noite, também tem um Elias para precursar a terceira vinda de Cristo. Então você tem o Elias, João Batista para precursar a primeira, o Elias para precursar a segunda, o William Branham, e o Elias para precursar a terceira, com as duas testemunhas lá de Apocalipse, capítulo 11. Então, em cada vinda, Deus tem precursores, no espírito e poder de Elias. Então, como vocês já frisaram, só para relembrar, João foi o último profeta da lei, porque ele introduziu a graça. Agora chegará, nós teremos os profetas da graça. E Cristo falou, eu vos enviarei profetas. E viria um restaurador para restaurar todas as coisas. Tudo que estava caído, as doutrinas que estavam caídas, ele veio para restaurar. Mas veja, aí alguém me perguntou assim, me prove que William Branham é o profeta. Eu disse, não há como provar. Se eu provar, eu vou provar para você como. Se você não crê, não há como eu provar. Agora veja só, aqui diz as escrituras, em Isaías capítulo 61, 1 e 2, e Lucas 4, diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Veja só, Jesus Cristo leu isso aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Mas o versículo todo em Isaías 61, 1 e 2 é, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os
triste. Observe só. O senhor disse algo muito interessante aí sobre a voz da manhã, a voz da tarde e a voz da madrugada. E aí me veio algo de. Agora eu acredito que é de Deus, pastor. Eu não tinha pensado nisso, mas você vê, João Batista era profeta da lei. Isso. William Branham foi o profeta da graça. Isso. E lá, o Elias, na grande tribulação, é o profeta da ira, porque ele vai trazer juízo e ira sobre todo mundo. Perfeito. A internet falhou aqui um pouco, mas volte aí, como você estava falando. Então, pastor, o que eu me vejo assim, ó, deixa eu dar mais uma lapidada nesse pensamento, que depois eu vou ficar aqui pensando nisso e moldando. Mas o Elias, João Batista, o último profeta da lei, ele introduziu a graça, que é Cristo. Amém. Cristo, através do ministério de virtude de Elias, trouxe a graça ao mundo todo. A mensagem é mundial. Isso vai terminar com o verdadeiro Elias no período da grande tribulação, Apocalipse 11, onde não terá mais graça e nem lei. Será o juízo. Quem entrou na grande tribulação, que é a virginesse, entra salvo, e quem entrou condenado vai ser condenado. Uns vão receber a marca, que é os 144 mil, e outros vão receber a marca da besta, que é para ser condenado. Então, perfeito, ó. A lei, a graça e o juízo. Cada um dos mensageiros, cada um dos Elias vai fazer a sua parte. Fez a sua parte, né? Perfeito, perfeito. E justamente, bem colocado esse pensamento aí. E como eu li aí, Jesus, ele leu parte do versículo e parou. Ele não disse para anunciar a vingança do Senhor. Não. Isso. Por quê? Jesus era Deus encarnado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer isso aqui. Proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, tudo isso. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano de jubileu, né? É aquele 50, a cada 50 anos, proclamava-se liberdade aos cativos quando tocava a trombeta. 50 quer dizer penta quer dizer redenção. O número 50 nas escrituras quer dizer redenção. Então agora estava ali, a redenção estava em carne humana. Você não precisava mais da lei do ano jubileu para poder proclamar a liberdade aos cativos. Não, porque agora o ano jubileu estava em carne humana para poder proclamar a liberdade aos cativos. Mas Jesus parou aí, mas não falou o restante do versículo. Por quê? Porque haveria um Elias que viria restaurar todas as coisas antes da vingança do Senhor, antes da grande tribulação. Viria um Elias para poder restaurar, nos levar de volta à fé apostólica. Jesus vir, quando ele voltar na sua segunda vinda, raptar esse povo, levar para casa, e aqui a ira desce, a vingança do Senhor. E aí vai ter um Elias na ira, como você falou, lá na ira, e vai estar ali Isso. pregando Cristo para os 144 mil. E para os outros, ira. Dia da vingança. Ira sobre eles. Então, para nós foi o consolo. O dia do rapto para nós é o maior consolo para o verdadeiro cristão. Porque é aí onde vai ser o quê? É o dia grande. Vai ser o quê? Vai acontecer o quê? Vai acabar nossas dores, nossos problemas, nossas tribulações, nossas dificuldades. Tudo vai se acabar. É o dia do consolo para nós. E o dia da vingança para quem ficar aqui. Mas Jesus não completou o versículo porque não podia completar. Porque haveria um Elias que viria restaurar todas as coisas. E este é quem? Eu disse para a pessoa, o William Branham. Por quê? Porque ele pregou de acordo com as escrituras e nos levou de volta à fé apostólica. Eu creio nisso por fé. Se você não crê, não há como colocar na sua cabeça. E aí, irmão Fabrício, o que você acha disso aí? Não, o problema das pessoas, quando a gente aponta Malaquias 4, 5, 6, né? São Mateus 17, versos 10 e 11, diz, não, mas está falando de João Batista. Né? Isso aqui não é outra pessoa, não é João Batista. E aí eles ficam nisso, né? E aí a gente, é claro que a gente mostra, não, mas isso aí, uma parte foi João Batista, mas a outra parte do ministério, a gente mostra a duplicidade dali, né, dos dois ministérios,
de Malaquias 4, 5 e 6, e aí eles não conseguem compreender que João veio trazer de volta a fé dos pais aos filhos, né? Os pais aos filhos, os pais ortodoxos aos filhos que estavam agora, através da graça, se convertendo através da graça a Cristo. E a outra parte do ministério seria um profeta que viria para restaurar todas as coisas, que todas as coisas eram o que os apóstolos tinham pregado e teriam sido deturpados e esquecido, como foi esquecido e foi deturpado por concílios e tudo isso aí que aconteceu nesses 2000 anos, o profeta nos trazendo de volta para a fé apostólica. E aí eu tenho um livreto aqui muito bom, tem um livreto maravilhoso que mostra sobre, as pessoas quiserem pedir um livreto desse, é muito bom. Eu até o seu tenho, é lá traduzido lá pela frente da Bíblia do Brasil, é um livreto maravilhoso. Eu só queria ler alguma parte desse folheto aqui, irmão, só para a gente ter uma... Porque eu poderia dizer de cor, mas eu queria ler porque fica bem mais explicado, sabe? Eu posso ler aqui? Pegar, diz assim, pegar bem. Pois não. Amém. Bom, diz assim, olha, no livro de Malaquias, no Velho Testamento, termina com uma promessa para estes dias. A vinda de um grande profeta, o profeta Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso quer dizer, a grande tribulação. Nós sabemos que o grande dia terrível do Senhor é para quem vai e para quem fica a grande tribulação, né? Isso aí é evidente. Isso. Bom, aí entra um argumento tão grande, né? Aí vem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, aí é outro assunto que envolve outra escritura. Porque alguns, eu digo assim, gente, a igreja passará pela grande tribulação. Concorda? Sim. Amém. A noiva não vai passar pela grande tribulação. Pronto, desmancha na hora o argumento. Porque eu já vi lá no César Cavalcante esse debate. Isso é o povo difícil, porque não recebe um profeta. Por isso que vive batendo cabeça com um assunto tão, para nós, tão fácil de se entender. A noiva vai, a igreja passa, da Virgenesse. E aí, vamos observar que esse profeta não é João Batista. Apesar dele ser conhecido também como Elias. Não é ele porque Malaquias 4.1 não se cumpriu. Por que Malaquias 4.1? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E vemos que os ímpios não foram feitos cinza debaixo dos pés dos santos, conforme diz o verso 6. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Não aconteceu nos dias de João Batista essa escritura. Né? Por isso que não é João Batista. É claro, se fosse João Batista, tinha acontecido Malaquias 4.1. Né? Nem deixaria nem raiz nem ramo. Os justos pisariam, né, nas cinzas dos ímpios. Não aconteceu. Provando que Malaquias 4, 5 e 6 tem uma duplicidade ministerial. Uma parte era João Batista, mas quando Jesus disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse não é João Batista. Esse é outro ministério. Então diz assim... João Batista é capítulo 3, né? Exatamente, Malaquias 3. Malaquias 3. Seria o ministério de João prepara. Batista. Isso, prepara o caminho, né? Malaquias, isso. Aqui, ó, João Batista está prometido em Malaquias 3, verso 1 ao 3. De Malaquias, como o precursor da vinda do Senhor. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi. Tá vendo? Os filhos de Levi é da lei. Né? Os filhos de Levi é tempo da lei. E os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 1:3. Também ele se encontra no livro de Isaías 40, verso 1 ao 5. O ministério de João Batista. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Assim podemos ver que há 2 profetas Elias prometidos. Ambos são precursores
da vinda de Cristo. João Batista foi o precursor da primeira vinda, e o outro, Elias, será precursor da segunda vinda de Cristo. Né? Vamos procurar entender melhor o sentido duplo do verso 6, que aí para nós que, né, conhecemos a mensagem, do duplo sentido do verso 6, do capítulo 4 de Malaquias, que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Aqui estão dois ministérios, um convertendo o coração dos pais aos filhos, e o outro dos filhos aos pais. João Batista sozinho não poderia cumprir esses ministérios, porque estaria desfazendo o que tinha feito, que foi converter o coração dos pais, os seguidores da lei, aos filhos, a nova fé, a graça vinda por Cristo, da lei para a graça. Pastor Fabrício. Oi. Como que o João Batista ia converter o coração dos filhos aos pais, se os filhos ainda nem tinham nascido? Pois é. Os pais e nem teriam, porque na verdade o maior, vamos dizer, restauração que o Elias restaurador veio fazer foi restaurar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que as denominações têm em comum com a Igreja Católica é a Trindade. E se tu pegar ali, ó, em Apocalipse capítulo 7, diz que tinha um anjo que escrevia na testa aqueles que haveriam de ser salvos. E Apocalipse capítulo 14 disse que esse nome era o nome do Pai. E quem que é o Pai? Senhor Jesus Cristo. Então a luta do diabo é em denegrir o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode prosseguir aí, tá muito bom. Muito bom, né? Então a gente mostra biblicamente que João Batista teve uma participação, né, a primeira vinda, precursando da primeira vinda, apontando o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí o papel dele foi esse, né, e apontou, e saiu de cena e Cristo tomou, né, e Cristo com o seu ministério. Com o tempo, Cristo tinha estabelecido a fé, os apóstolos pregaram o padrão, modelo é aquela fé apostólica, a gente tem que saber que a igreja modelo não é a igreja tal, não. A igreja modelo para os nossos dias é porque o povo é muito levado, sabe? A igreja fulano tal, a igreja ali, a igreja... Não, esqueça isso. A igreja modelo é a igreja de Pentecostes. E nós, a fé é aquela, a fé dos nossos pais. Eles querem tomar... Nós não podemos tomar nenhum padrão das igrejas dos nossos dias para seguir como modelo para nós. Não. Somos todos filhos, né, irmão pastor Fabrício? Somos todos filhos. É que nem aqui em casa. Tem 2 filhos. Eles não podem querer ser pai. Os nossos pais é os pais pentecostais. Aí hoje tem gente querendo ser pai. Pois é. Não é, a gente é filho. Filho. E filho... obedece aos pais pentecostais. Isso aí, muito bom. Esses adendozinhos aí que o senhor tem, é muito bom, sabe? Esses adendozinhos que você dá aí. Bem colocado, bem colocado. Não, mas assim, ó, olha só, a gente tem que entender que o Mombrana, ele tinha uma visão que era tão assim, à frente do tempo dele, a coisa da eternidade, né? Que quando ele contava aquela história ali, irmãos, sobre a prima órfã, irmão, olhando nessa ótica que o irmão está falando aí e do momento que nós estamos passando na mensagem, imagina, nós estamos ali junto ao poço, esperando o nosso Redentor vir, e na nossa volta está as primas ricas zombando de nós. Ele não vai vir, vocês acham que vocês são alguma coisa, denegrindo a nossa imagem. Então tu pensa, o peso que parece uma aparente historinha do Mombrana, mas olha nessa ótica que nós estamos vendo hoje. Eles estão escarnecendo, estão debochando, estão vituperiando a mensagem, e nós estamos aqui, ó. Não, deixa que ele vai vir. Calma, ele disse que ia vir e ele vai aparecer. Verdade. E ela estava trabalhando, né? Bem colocado, assim, e também que você coloca aí a noiva e a igreja, a diferença, né? Que alguém me perguntou uma vez assim, disse assim, como é que se classifica essa diferença? Eu digo, simples, olha, você vai assim. Se eu te perguntasse assim, que toda noiva é uma mulher, ele disse, mas toda mulher é uma noiva, ele disse, não. Então pronto. Pois é. Boa. Toda noiva, se você tiver uma mulher noiva hoje com aliança no dedo, compromissada, ela é uma mulher. Verdade. Mas nem todas as mulheres que estão no mundo estão noiva. Pois é. Está aquela dali tem compromisso. Então é o seguinte, então nós fazemos parte da noiva de Cristo, que temos um compromisso. O nosso compromisso é com o quê? Com a palavra.
Com Cristo. Nós estamos compromissados com Ele. Então ele vai vir nos buscar. Então nem todas as mulheres, mulher simboliza igreja, igreja simboliza mulher, nem todas as igrejas que estão aí têm um compromisso com Cristo, é noiva. Então, como você disse, a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você pensar assim, a Assembleia é uma igreja, a Batista é uma igreja, a Congregacional é uma igreja. São mulheres, vão ficar para a grande tribulação. Mas a noiva de Cristo, aquela que tem compromisso com a palavra, que não nega a palavra em hipótese nenhuma, esta sim vai ser levada. Porque, assim, tudo bem, é verdade, esse ponto que o senhor mostrou que isso não quero que desfazer o que você falou, tá certo, o seu ponto. Só que, Mambrana disse que lá atrás eles tinham luz, né? A luz deles lá atrás. Assim, ser julgado pela luz que você recebeu. A questão é o seguinte, quando alguém perguntou isso, como é que pode? Alguém até me perguntou isso hoje no WhatsApp, como é que pode a Assembleia de Deus não ter Deus mais hoje? Eu digo, olha, vou te explicar para você aqui de uma forma que você vai entender. Você foi um homem que conviveu e viu o cruzeiro, viu o cruzado, não viu? Ele disse, sim. Aquilo valeu dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro? Valeu? Valeu. Vale hoje? Não. Mas naquela época, valeu. Então, as Assembleias de Deus, até 1956, que o irmão Brando disse, o Espírito Santo se retirou de vocês, até 1956, valeu, gente. Foram um povo que era um povo zeloso, que era um povo vivo, era um povo espiritual. Era a mensagem do dia, né? Era a mensagem, era. Até irmão Branda concluir sua mensagem, deixar sua mensagem, aquilo ali valeu, gente. Aquilo ali valeu. O irmão Branda diz, né? Se os luteranos recebessem a mensagem de Wesley, os luteranos seriam os wesleyanos. Se os wesleyanos aceitassem os pentecostais, né? Mas eles se denominaram. Justamente, aí eu disse, olha, Deus julga um homem pela luz que ele recebe. Olha só. Por isso que pessoas não entendem naquele que você estava falando com o rapaz lá. Ele disse assim, quando eu assisti, ele disse assim, como que Columba era mensageiro se Columba cria na Trindade? Ora, aqueles homens, olha, John Hus, Lutero, Columba, acreditavam na Trindade. Mas Deus julga um homem pela luz que ele recebe. A luz que Lutero recebeu é a justificação pela fé. Nada mais do que isso, a justificação pela fé. Por aquilo, ele seria julgado e ele seria salvo por aquilo. Mas só isto hoje não funciona. Não funciona. Não. Só isto hoje não funciona. Então eu disse assim, eu dei outro exemplo para ele. Você conviveu no tempo do candeeiro, que iluminava a casa com candeeiro? Ele disse, sim, aquela luz valeu, mas hoje, você vai acender um candeeiro em sua casa com a lâmpada elétrica? Vai? Ele disse, não. Então pronto. Mas lá para trás, que não tinha luz elétrica, valeu. Então, lá atrás, os segmentos lá atrás, valeu. E o irmão Brando disse uma coisa interessante. Ele disse assim, nenhum segmento que começou, terminou da forma que começou. Eles se desviaram do padrão. Isso. Se você pegar os anabatistas, eles não botavam nem anel no dedo, porque achavam que era joia. De onde vem o segmento batista hoje? Dos anabatistas. Olha o que eles fazem. As mulheres vão para as academias de calça colada, de shortinho, e vai para a igreja de short. Isto valeu lá para trás para eles? Valeu. Mas hoje vale? Não. Então nós temos que entender assim, que a noiva que está compromissada com a palavra hoje, que vai ser raptada, ela tem toda a palavra. Toda. Não é só parte dela. Amém. É toda. Mas prossiga aí, prossiga. Irmão Selvo, irmão Fabrício. Essa questão da noiva, né, e a igreja, né? Hoje em dia nós não temos mais igreja, né? A maioria é lojas. Nós podemos chamar... Isso. Porque a vigenécia hoje é dentro da mensagem, né, irmão? A vigenécia é dentro da mensagem hoje. Eu não posso pegar um padrão assembleiano, batista de hoje, e chamar isso de vigenécia. Não, isso não tem chances. Não dá, porque não são virgens mais, se tornaram lojas, associação. Lá atrás, sim, a luz do dia, né? Lá atrás, até então, quando a mensagem não chegava, eles tinham a luz do dia, viveram através daquilo ali. Mas hoje, morreram. Nós não podemos, né? Trazer a definição, são 3 Elias, né? Eu só queria trazer a definição do primeiro Elias. Pronto. Definir bem o que é o primeiro Elias.
Porque o primeiro Elias, né, diz assim em João 13, capítulo 19: Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Isso é Jesus falando, né? Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, o que eu quero dizer com esse versículo e esse da Bíblia aqui, esse capítulo? Que essa falácia que eles usam, que é somente Cristo. Tu tem que só crer em Jesus Cristo. Deus envia homens para te crer em Jesus Cristo. Tá entendendo? Porque, pensa só, eles querem anular qualquer homem. Eles querem anular qualquer homem. Aí tu não tem... Como é que tu vai receber a mensagem ou a palavra de Deus se não tem quem pregue? Pois é. Aí tu vira um desigrejado. Desigrejado. Que esse é o que está por trás desse espírito aí, de que não, é só Jesus, é só Jesus. Aí tu pensa assim, bom, é só Jesus, é aquele espírito que está aqui, ó, fazendo comichão no teu ouvido. Aí tu fica, não, se é só Jesus, para que eu vou na igreja? Se é só Jesus, para que eu vou escutar um pastor pregando e querendo me corrigir no púlpito? Pois é. Tá entendendo? Aí tu vira um desigrejado. É o Espírito aí por trás. Então Jesus Cristo está mostrando que tu tem que receber aquele que ele envia, e quando tu recebe aquele que ele envia, que é o mensageiro, tu também vai receber a ele. Vou dar uma explanação prática. Aqueles efesianos que estavam perdidos ali, quando Paulo encontrou, e Paulo perguntou para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles nem sabiam disso, e Paulo disse, mas quem foi que batizou vocês? Aí ele, não, foi João Batista. Eram discípulos do mensageiro daquela era da primeira vinda, João Batista. O que Paulo pregou? Paulo pregou João Batista, certamente, porque Paulo conhecia a mensagem do mensageiro. Certamente João Batista vos batizou para aquele que havia de vir. E o que o Paulo falou? Introduziu a Cristo. Mas agora, e aí falou a mensagem por completo. Paulo pregou o que João Batista trouxe, aqueles discípulos que tinham sua fé na mensagem de João Batista receberam, através de Paulo, a mensagem de Cristo. Então, a mensagem das três vindas é para preparar para as pessoas receber a Cristo. O primeiro Elias foi assim, o segundo Elias restaurador é assim, e o terceiro também vai ser assim. E aí, para acabar de vez com essa falácia, tu não tem que receber a mensagem de nenhum mensageiro, olha aqui o que está em João capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, falando de João Batista, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele em letra minúscula. Esse ele é João Batista. Então, se Deus, porque a matemática de Deus é perfeita, né? Se Deus fez de uma maneira, na primeira, ele vai fazer na segunda, ele vai fazer na terceira. Aí eles querem dizer que não, Jesus vai fazer só na primeira e na terceira. Não. Ele vai fazer dos três jeitos, porque Jesus Cristo é perfeito em três, não é? Então eu quero definir o primeiro mensageiro. Quem sabe os irmãos, né? Cada um pega o segundo, outro o terceiro, quem sabe? Mas para não se estender e não ficar só eu falando, né? Mas o que acontece assim, irmãos, que se tu pegar João, eles inquiriram João, né? Perguntaram. Em 1 João, eu vou dar uma pulada aqui, João capítulo 1, versículo 22. E aqui está um grande segredo, pastores e irmãos que estão nos assistindo. É sempre querendo atacar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a tônica do diabo. Ele quer envenenar vocês para descrer no nome. Pode ver que eles estão saindo da mensagem e voltando à Trindade. Olha aqui, ó, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. E aí eu vou pular para o 22. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E aí ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou Isaías, como o senhor leu aí, e também ele citou Malaquias 3 aqui, ó. Endireitai o caminho do Senhor, que está em Malaquias capítulo 3. Então, como é que você vai dizer que o grande e terrível dia do Senhor já aconteceu, se o primeiro endireitou,
mostrou quem era a doutrina, porque Jesus era a doutrina perfeita. Eu gosto de dizer assim, ó, a magnificação da lei é quando, depois de Cristo ter ascendido e repartido o seu Espírito, gentios como nós receberam a lei pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita em nós faz a gente viver a lei. Paulo, quando pregava a mensagem, e ele viu os gentios ser batizados com o Espírito Santo, ele ficava admirado que, sem ter que pregar a lei, os gentios já estavam vivendo a lei. Lembra quando Mombrana foi na África e começou a pregar a mensagem, ele nem tocou em doutrina de roupa, de veste, as irmãs saíam de dentro da reunião e voltavam vestidas, sem pregar as vestes. Por quê? Porque o Espírito Santo estava entrando nos irmãos e nas irmãs, recebendo o batismo do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo fazia com que aquelas irmãs se cobrissem, porque elas viam que estavam nuas. Então eu vejo assim, ó, o primeiro Elias, que é João Batista, é aquele que mostrou a doutrina correta. Esse aqui, ó, vai trazer o que a gente precisa. Lava pés. Não foi Jesus que introduziu a Santa Ceia? Hoje, quais as denominações que faz a Santa Ceia correta? É coisa simples, irmão. Não é nada mirabolante. Eu já fui numa denominação, eles repartem o pão francês, né, o pão d'água, e é suco de uva, porque não entendeu? E não tem lava-pés. Quem foi hoje o homem que peitou as denominações, o sistema, e trouxe de volta isso, e restaurou? Porque se tu pegar ali em Mateus 17:11, é Jesus Cristo que fala, o Elias restaurador. Porque os discípulos inquiriram Jesus sobre o Elias que havia de vir antes da primeira vinda. Não é mistério que Elias venha primeiro, e aí Jesus falou, em verdade, Elias virá e restaurará, olha, futuro. Mas como Jesus Cristo, né, o próprio Deus, sabia dessa matemática da primeira, da segunda e da terceira vinda, e ele apontou, mas eu digo, né, porque aconteceu? Jesus Cristo ali em Mateus 17, recém tinha se transfigurado, aí eles acreditaram. Não, esse camarada aí realmente é Deus. Apareceu Moisés e Elias. Por quê? Lá no Elias, lá de Apocalipse 11, vai fazer sinais. E os judeus creem em sinais. Entendeu? E aí eles vão ver, não, a gente tem que crer nesses homens aí. E aí eles vão introduzir a Cristo. Então o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração? Mas Elias não devia vir primeiro? Agora nós cremos que ele é o próprio Deus. Mas como é que nós vamos perguntar para Jesus isso? Ele vai chamar nós de incrédulo. Aí o que os discípulos fizeram? Olha, Jesus, os escribas dizem... Olha, eles botaram na conta dos escribas. Eles não tiveram coragem de dizer que eles estavam em dúvida. Eles botaram na conta dos escribas. Os escribas andam dizendo que Elias tinha que vir primeiro. E aí Jesus falou, certamente, Elias virá e restaurará. Restaurará o quê? Se ainda não tinha se perdido o nome do Senhor Jesus. Se ainda não tinha se perdido a doutrina do lava-pés, do pão asmo, do vinho coxa, das vestes das irmãs. Restaurará o quê? Não tinha o que restaurar. Entendeu? Eu falei ali, aqui, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Já estou terminando, irmãos. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu vi as enchentes aqui. Lá no terreno baldio, que não tem nenhuma construção, a água passou, e o que tem que ser restaurado num terreno onde não tinha casa? Agora, nas casas que já tinham no terreno e estavam construídas, que perderam telha, perderam porta, perderam a tinta do portão, o que os homens e as mulheres estão fazendo nas suas casas? Restaurando. Então, se o fundamento estava recém chegando, o que tinha para restaurar? Não tinha nada. Depois que os apóstolos vieram e colocaram a doutrina apostólica, depois que o Pentecoste veio e fez os nossos pais pentecostais ter a paternidade. Onde é que começou a igreja? Quando Pedro pregou e aqueles homens e mulheres receberam o Espírito Santo, e ali eles se tornaram filhos pentecostais. Só que esses filhos pentecostais tiveram mais filhos, aí nós tivemos as 7 eras da igreja, aonde chegou na última era, a mais escura, a mais sombria, aonde, em vez da fé, era trabalhada a emoção. Em vez de fazer o que a Bíblia nos ensina para fazer, a bem-aventurança, eles disseram, não, como é que nós vamos deixar o prefeito da cidade lavar o pé do irmão Gurmecindo aqui, do irmão mecânico? Não tem como. Isso é anti-higiênico. Tá entendendo?
E quem que veio e peitou esse sistema foi um Elias restaurador. E eu só conheço um, irmão. Eu só conheço um que prega o que está na Bíblia. Deus os abençoe. Amém. Falar em outra, né? Não, pode seguir. Não, porque assim, se... Acho que caiu a internet ali. Não, tá certo. Caiu minha internet? Não, caiu não, pode seguir. Tá perfeito, né? Voltou. Mas é isso aí, irmãos. Eu queria só definir bem o que era o primeiro Elias. Amém. Isso, é exatamente. Então, o segundo, né? Então, teria que ter esse profeta antes do dia grande e terrível do Senhor. Teria que ter. A Bíblia fala perfeitamente, teria que ter, e que Jesus falou. Em verdade, Elias virá primeiro. Em verdade, Elias já veio. Fizeram tudo o que quiseram com ele. Falando de João. Daqui a pouco ele já muda o verbo e Elias virá e restaurará todas as coisas, falando do futuro. Então, tem que ter um homem, um profeta, esse Elias teria que estar na terra antes do dia grande e terrível do Senhor. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, teria que ter esse ministério na terra. Esse Elias estaria pregando, aprontando o povo para o arrebatamento. E onde é que está esse ministério? Em quem se cumpriu, irmão? Não é? Foi em que homem, em que ministério, onde foi que se cumpriu? Se não foi na vida de William Branham, quem foi então? Quem é que tem olha, vamos lá, o quilate, a preocupação com a palavra, o Deus vindicando. Se não se cumpriu William Branham, em quem foi então? Porque teria que ter um profeta, Elias. Né? E aí a gente vê pela Bíblia, a gente vê pelas Escrituras, pela mensagem, pelo zelo, pela vindicação. Pela vida com Deus, né? A vida com Deus, a vida né? com Deus. Você viver mais na dimensão espiritual do que na dimensão física. Não tem como alguém... Agora, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, irmão Selvi, o problema é que o povo não se aprofunda, não é? Eles preferem ficar com o argumento da igreja. Ah, não, o pastor disse que não tem, não tem, acabou. E aí vão morrer todos. Mas venha cá, gente, tá nos escutando, irmãos. Vamos se aprofundar um pouquinho, mas vamos com a Bíblia, vamos olhar na Bíblia. Mas aí, Amém. Já aqueles que estão com a mente cauterizada, infelizmente, é bom que vocês, infelizmente, não tem nenhuma esperança. Mas para você, irmão, que tem alguma, né, irmão, que tem esse fome e desejo de vida eterna, olha, entenda mais um pouquinho, antes de alguém julgar já que é falso profeta. Ah, não, Deus nos advertiu que viria falsos profetas nos últimos dias. Sim, claro, mas é que o céu falou, só o diabo estaria trabalhando, só o diabo está trabalhando e Deus também, e então Deus parou de trabalhar e o diabo é que está trabalhando, só enviando falso, só falso. E lembrando que, como o senhor disse que gosta de pegar exemplos no natural, você já viu alguma nota de uma cédula, vou botar aí, de R$15, falsa por aí, não? Ninguém viu, né? Não, ninguém viu. Não existe, R$15, não existe. 25, não tem também, né? R$25 não tem, né? Não tem falsa. E o pior, sabe qual que é, pastor Fabrício? Eu vejo assim, ó, lá nos Estados Unidos, eu acho que eles fizeram uma nota falsa que não existe, né? Não tem como fazer. Mas tem pessoa que recebe da troco. Já pensou? Entendeu? O que está acontecendo. É o que está acontecendo. Estão pegando um pau dando troco ainda. Meu Deus do céu, é complicado. Meu Deus. Mas a gente sabe que só tem falso quando o Banco Central emite a verdadeira. Quando o céu emitiu um verdadeiro, né? Quando o céu emite os verdadeiros, aí o diabo sai duplicando, fabricando, manufaturando o falso para enganar. O diabo não vai querer, ninguém, um falsário, não vai chegar, aqui é uma nota de R$3 falsa. Vamos trocar aqui. Se você for doido, louco. Senão aí tem R$3 que foi e já saiu de 3. Não saiu, não tem. Agora a de 2, a de 50 tem falsa porque tem a verdadeira. A de 100 falsa, a de 200 tem falsa por aí porque tem a de R$200 verdadeira. Então o diabo ele não cria nada. O diabo é um falsificador, ele é um copiador das coisas de Deus. A gente tem que aprender isso. Então, se cada vez que vem uma verdade, vez que vem uma verdade, o diabo personifica. Que nem o senhor falou da nota de R$200. Se fizesse antes da nota de R$200 uma de R$200, ninguém acreditaria. Mas depois que veio a de R$200, o que faz? Eles vão lá e falsificam. Falsifica. E é isso que nós estamos vendo, os falsificadores da mensagem, os falsificadores da Bíblia, mas tem pregador verdadeiro, e tem uma igreja verdadeira. Tem muitas igrejas falsas por aí, copiando a verdadeira. Mas é uma cópia. Olha, eu trabalhei no banco, sabe? Eu trabalhei no banco. E tem um curso lá que eles fazem,
que é para... No toque das digitais, ele sabe que é uma cédula falsa, de longe. Pegou assim, acabou-se. Agora, não tem como algum caixa daquele do banco passar uma nota falsa. Até porque se ele deixar passar, ele vai pagar. Então, o eleito, o Filho de Deus, sabe, ele tem uma percepção profética. Ele tem uma coisa dentro dele que ele não deixa ele ser enganado. Quando o profeta apareceu para mim, a mensagem chegou para mim, eu criei, irmão. Eu disse, esse profeta... O meu professor dizia... O professor de matemática disse... Esse profeta aí é falso. Como é que é falso? Como é que é falso que um homem só me traz para a Bíblia? Como é que o William Branham é falso que ele só me ensina a Bíblia? Agora, esses outros da Universal não é falso, não. Da Ciência da Assembleia não é falso. Esses outros da Graça não é falso. Esse daí não é falso. Não, é nada. Só tirando o povo da Bíblia. E o povo segue, saindo fora da Bíblia. E o povo... Mas é a advertência que teria, né? Muitos surgirão e enganariam a muitos, né? E aí eles ficam pegados e sendo enganados por eles. Tanto do profeta que existe aí, né, irmão? Tanto do profeta na África, todo dia aparece um. Mas vai lá olhar o quilac da doutrina. Porque Balaão, as profecias de Balaão eram verdadeiras. Agora a doutrina de Balaão era diabólica. As profecias, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, tudo é verdadeiro. Né, irmão? Tudo é verdadeiro o que eles dizem. Né? Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus restaura. Amém. Agora, vamos lá para a doutrina. Trindade. Batismo pagão. Meu Deus. Mulheres pregadoras. Santa Ceia com pão de padaria, suco de uva. E não consegue ver a questão da semente da serpente. Tudo, e o dinheiro rolando solto. Os falsos sendo tidos como verdadeiros e o verdadeiro tido como falso. Olha aqui o dinheiro. É só que eles pensam em dinheiro, não pensam em alma. Irmão, falso só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Se o irmão sair da igreja, de uma igreja verdadeira da mensagem, para qual igreja seria a opção mais correta? É o que eu fico pensando. Não. Eles ficam dizendo, essa doutrina da semente da serpente, se isso aí fosse o problema, estava bom, então. Mas o problema não é isso, não. Para qual igreja tu vai? Pois é. Entendeu? Aí, sabe qual é que é a igreja agora? Que a nova igreja, né? A nova igreja é combater a mensagem. Essa é a nova igreja. É a nova religião. Porque esse aí, irmão, esse aí é mais falso do que, sabe? Esses aí é muito. Esse povo aí pode ser que engane alguém, pode, porque muita gente. O povo não se aprofunda, né, na mensagem, né, irmão? O povo, é aquela coisa, dizendo, vamos. O que nós temos que ensinar as pessoas, gente, vamos se aprofundar, vamos nascer de novo, vamos se encher do Espírito Santo. Agora, esses mercenários que a mensagem na mão levaram o tempo todinho em montar sistema, irmão Celso. Por isso que o povo da mensagem é o povo, a maioria. Vou falar. Eu vivi algum tempo no sistema, e uma vez, uma das assim, vamos dizer assim, ó, dos últimos pingos para eu sair foi quando o pastor onde eu estava, ele foi numa reunião desse companheirismo desses homens aí, e voltou, e aí quando estava pregando, ele falou, nós estava reunido lá no plenário, eles gostam de falar isso, nós estávamos reunindo lá no plenário, eu estava palestrando, e aí a gente chegou na conclusão, ó, quanto tempo tem essa mensagem aqui no Brasil? Uns 40 anos, 50 anos? Mais de 50. Mais ou menos isso? Mais de 50. E aí, eu ali, sentado no banco, eu tive que escutar isso. E aí a gente chegou na conclusão que o povo da mensagem só quer ler mensagem e não lê a Bíblia. Aí eu fiquei assim, mas esse camarada, não acredito que eles agora, depois de 50 anos, eles estão vendo que o povo da mensagem não lê a Bíblia. E vocês ficaram 50 anos para raciocinar isso, para pensar isso aí. Entendeu? Porque o que o Mombrana fala? Um verdadeiro cristão lê a Bíblia e ora todos os dias. Irmão, os problemas que estão dando na mensagem, a maioria dos problemas, é porque assim, ó, o que o profeta fez, ele tirou da Bíblia. Se tu não pegar a mensagem e encaixar na Bíblia, aí vai sair um jabuti brasileiro. Se tu ficar só com a mensagem e não ter a leitura com a Bíblia, tu se perde. Por quê? Porque o Mombrana, ele tirou da Bíblia. Só que quando o Mombrana pregou, ele não deu os pormenores. Ele sabia que ele tinha que trazer a mensagem. Tá entendendo?
Então, se na época ali que Jesus veio, os fariseus, os religiosos da época, quisessem encaixar aquela doutrina, aquela mensagem com a Torá, eles teriam visto Jesus. Exatamente. Mas eles quiseram tirar as próprias conclusões. E aí o que acontece? Tu nega Cristo. E às vezes até pregando Cristo. E já estavam infectados também, né? Já estavam infectados, eles já estavam infectados pelas doutrinas falsas. Não conseguia aceitar o verdadeiro. Não conseguia aceitar Cristo como sendo o Messias. Mas nós vamos chegar aqui à conclusão, porque já estamos com 1h26. Passa ligeiro, A gente iria falar sobre também as mulheres aqui e tal, e o sistema, mas a gente fica para a próxima. Na próxima a gente fala sobre isso, para não ficar muito longo. Eu sou um pregador que prega pouco, sabe? Vocês já sabem. Então, eu vejo teus vídeos lá. Então, 40, 45 minutos por aí. Mas veja só para concluir aqui, para finalizar o que vocês disseram, você falou que quando João, muitos vieram a crer em Cristo por intermédio de João. A Bíblia diz isso aí. João testemunhou de Cristo, apontou para Cristo. E por causa do por intermédio de João Batista, muitos vieram a crer. O apóstolo Paulo disse em Filipenses assim: o que vós ouviste, viste e aprendeste de mim, isto praticai. Olha só, isto praticai. Amém. Então João, as pessoas creram por intermédio de João. Paulo vem e diz: você ouviu, viu, o que você ouviu, viste e aprendeste de mim, praticai, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aí nós podemos usar o homem, né? Nós podemos usar o homem. Em João Batista e em Paulo podemos, mas em William Branham não podemos. Não. Agora me diga uma coisa, só responda sim ou não, vocês dois. Irmão Fabrício, quem te ensinou a ser um bom esposo? Foi quem? Foi a mensagem? Com certeza, a mensagem, a Bíblia revelada foi. Então, irmão Selvo, quem te ensinou a ser um bom esposo? Foi a mensagem? Sim. A melhor cozinheira do mundo é a minha esposa. Pois é. Então veja, aí vem os camaradas dizer que o irmão Branham tinha raiva das mulheres. Quando o irmão Branham nos ensinou as Escrituras e nos ensinou a amar as vossas mulheres e ser fiel a ela. Se você tem uma boa esposa, você deve respeitá-la com a mais alta consideração. Aí vem uns canalhas, me perdoe usar aí, às vezes eu uso vagabundo, cão encolerado, dizer que o William Branham tem raiva das mulheres. Nós aprendemos a amar as esposas, a cuidar, a respeitar, porque ouvimos uma mensagem que nos leva para a Bíblia, que a Bíblia nos ensina como fazer. Aí vem o camarada dizer que William Branham tinha raiva das mulheres, chamava as mulheres de cadela e de porca. Na próxima live nós falaremos sobre isso, que agora nós já estamos com 1h30 e nós não vamos, é muito longo para não cansar muito o público aqui, para que as pessoas tenham desejo demais, né? Porque se você estiver cavando um poço e tiver que a água se ver que a água está perto, você cava até o final. Se eu estiver cavando um poço e souber que tem 10 metros para frente, eu vou encontrar água, eu vou cavar até encontrar. É isso aí. O que as pessoas chega na água, e quando chega na água, para, né? Não para não, né? Tem que cavar mais. Não, ainda cava mais para ver se encontra mais, né? Então, assim, as pessoas precisam cavar. Antes de falar que é falso, vai buscar, vai procurar saber. Porque a coisa mais ridícula que tem e é antibíblico é você julgar um homem sem antes conhecer o que ele apresentou, sem antes conhecer a sua mensagem. Por isso, quando eu fui fazer uma live sobre Cacô Felipe, eu li os escritos de Cacô Felipe. Para que ninguém tivesse de me acusar de dizer assim: você leu? Li. Era o que o profeta fazia. Era o que o profeta fazia. Não julgue um homem sem antes ler a sua obra, sem antes conhecer a sua obra. Então, se você que está aí ouvindo a gente, ouviu, está chegando agora, procure conhecer mais. Tem o irmão Selvo, o irmão Fabrício, tem eu aqui. Procure saber mais. Não vá dar ouvidos a pessoas que querem só caluniar, difamar e ser assassino de reputação. Bom, na próxima live a gente volta. O irmão Selvo está convidado para a próxima live.
A gente Deus prossegue quiser. aqui. Amém. Nós vamos falar sobre o irmão Brana, sobre as mulheres e sobre o Só- sistema denominacional se- dentro da mensagem. Só dar uma consideração, eu que até ia falar e me saiu da mente, agora voltou, e aí, para eu terminar aqui a minha parte também, obrigado pelo convite, mais uma vez para o próximo. É bom a gente ter feito dividir, porque aí agora a gente estuda mais dentro das mensagens e foca mais no tema, né? Amém. Mas assim, pastor Gutenberg, pastor Fabrício e irmãos que estão nos assistindo, eu tenho me instruído, né, em relação ao YouTube, né? O YouTube, que é uma ferramenta aí, uma rede social, aqui como o Facebook. E que nem o pastor ali, o pastor Gutenberg, ele tira um dia na semana para combater esses espíritos. Por que é importante fazer isso também? Eu faço isso, mais que ele, assim, eu boto quase que diariamente vídeos, né, contra esse grupo que está se levantando contra a mensagem. Por quê? Porque a outra rede social, até não devia ter falado, porque eu sei que corta o alcance aqui no Facebook, né? Mas a outra rede social lá, ela trabalha com algoritmos. Algoritmos. É um robô, não tem uma pessoa ali. Entendeu? Então, toda vez que eu falo desmistificando Brahma, toda vez que eu boto resposta desmistificando Brahma, os desmistificando Brahma falaram isso. Toda vez que eu falo, o que acontece? Quando uma pessoa for procurar William Marion Brahma, falso profeta, ou desmistificando Brahma, eles vão se deparar com meus vídeos. Pode fazer o teste. Vai na internet mesmo, não usa nem o Google. Vai na internet e coloca assim, desmistificando Brahma, vai aparecer vídeos meus, vídeos do pastor Gutenberg, vídeos também dos próprios Desmistificando Brahma e de alguns outros pastores e irmãos que estão também fazendo esse serviço de combater esse espírito. Então, a importância de a gente, vamos dizer assim, continuar a colocar isso na internet, porque amanhã, irmão, eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 6 anos. Amanhã vai ser nossos filhos na internet pesquisando e eles vão se deparar com o vídeo do pastor Gutenberg, do pastor Fabrício, do irmão Sélvio, entendeu? Isso aí vai ajudar a fé deles. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Nós vamos para as nossas considerações finais. Eu quero dizer que Deus abençoe a todos. Não dá para eu falar o nome de todos que estão assistindo com a gente, bastante gente. Aí, porque aqui eu fico mexendo aqui no computador, apresentar a tela e tal, não dá para a gente dar o alô. Mas Deus abençoe a todos que estiveram conosco. E qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. Tanto eu, como Fabrício, como o irmão Sélvio, estamos à inteira disposição para ajudar a cada um que precisar. Então, que Deus abençoe grandemente. Amém. Minhas considerações finais que essa live possa ser de ajuda para vocês. Ajuda para aqueles que estão um pouco fracos. Ter cuidado dos amalequitas, sabe? Esse povo não passa dos amalequitas. Os amalequitas são aquele povo que atacaram Israel. Mas eles atacaram quem? Os fracos, os doentes, os cansados e os fatigados. Eles só pegaram esses. Mas os bons mesmo, os que estão fortes, não pegam. Mas nós queremos ajudar os fracos, os doentes, os cansados e os fatigados para que o amalequita não venha e pegue você. Porque a amalequita nada mais é, sabe do que hoje? Dúvida. É o espírito da dúvida. Aqueles amalequitas lá, que Deus disse que ia riscar a memória de Amaleque do mundo, o que Jesus quer fazer na vida de qualquer cristão é riscar toda dúvida. Se você tiver dúvida, você não progride. Mas quando você mata a dúvida, você vence. Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Irmão Sérgio, dê suas considerações finais. Amém, amém. Eu acho que estava dando uma travadinha aqui no seu Foi, vídeo, né? aqui agora, mas deu para entender. Eu quero dizer isso aí, irmãos. Nós temos que se juntar e a dúvida, ela tem como sanar essa dúvida. É buscar a presença do Senhor Jesus Cristo e ser batizado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai mostrar que esse profeta, esse mensageiro, ele foi dado à noiva para preparar. Ele é a voz que nos acorda e ele é a voz que nos disse, antes mesmo de nós dormir, dizer, procura o azeite. Porque pode ver, vai ser tão próximo o arrebatamento da noiva, da grande tribulação, que as pessoas não vão nem notar quando a gente sair dessa terra aqui. Verdade. Então permaneçam firmes na mensagem, entendeu? Creiam na Bíblia, e a Bíblia, por si só,
vai te mostrar quem é um homem de Deus, quem não é. Olhem para os frutos, tem isso também. Isso não estou dizendo para os desmistificando Branham, eu estou dizendo para onde você estiver. Olhe para os frutos do teu pastor, olhe para os frutos dos irmãos, porque foi o que Jesus Cristo falou. Quer saber se são meus discípulos? Olhe para os frutos deles. Entendeu? Eles estão lá falando mal do Mombrana, falando mal da mensagem, mas estão envolvidos com rock, estão envolvidos com luta livre. Irmãos, deixa eu dar só isso aqui e terminar. Existem irmãos da mensagem que estão envolvidos em fisiculturismo, irmão. Entraram numa academia, começaram a tomar anabolizante e hoje estão em cima de um palco com praticamente nu, posando para um monte de gente bater palma. Que é isso? Eu nunca achei que ia chegar nessa situação. Denominação. Entendeu? Então, a gente tem que, irmão, segurar firme, unir a nossa fé, orar e buscar cada... irmão, é aquela coisa. Eu creio nessa mensagem, eu sei que ela é a plataforma para o arrebatamento. Se os outros não estão crendo, tudo bem. Eu sempre falo assim, chamar o Mombrana de herege, falso profeta, até não me ofende, irmão. O que me ofende é quando alguém quer pegar a história do Mombrana, a vida do Mombrana, e querer expor ela de uma maneira sagaz. Que as pessoas olhem, sem fundamento nenhum. É isso que me deixa assim, vamos dizer, irai-vos, mas não pegueis, né? É isso que me deixa irada, quando falam mal da vida de um homem que, olha, se tu pegar as pessoas que andaram com ele, não tem ninguém que fale mal dele. Ninguém. Aí vem uns aí que nunca viram o Mombrana, nunca falaram com o Mombrana, querer falar mal da vida dele e não tem vida para isso. Aí não, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmão Fabrício. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, irmão Gutenberg, irmão Sérgio, um prazer conhecê-lo. Estamos juntos agora, né, aí na live. Amém. Muito bom te conhecer, irmão Sérgio. Vejo que você tem uma boa linha, uma boa coisa aí, um espírito muito bom, gostei do senhor. Obrigado. E os irmãos que vêm acompanhando, continuam acompanhando, irmãos, né? E qualquer coisa, contato aí é o que tem, mais tem, né, irmão Gutenberg? Nossos números, né? O contato está aqui. Número, tem o meu número, tem o mundo no Selvi aí. Olha, Amém. aonde tiver um eleito, Deus vai arrastá-lo dessa loja, desse mundo velho amaldiçoado pelo pecado, para vir para a luz. Nós temos Cristo, a luz do dia, a mensagem do dia. Amém. E quem quiser ir para o inferno, pode ir aí, o caminho é largo. Agora, quem quiser ir para o céu, é Bíblia, é Cristo. Nascer de novo, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ter uma comunhão com Cristo. É isso que nós queremos ensinar para as pessoas. Eu acredito que nós temos uma comunhão íntima com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, né? Shalom. Deus abençoe. Fazer só uma oração final para a gente concluir. Pai, agradecemos a Ti por mais esta live. Que o Senhor fale aos corações daqueles que estão do outro lado. Por mais que nós falamos aqui, mas só o Senhor pode conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos que é o Senhor que faz a obra. Nós somos só os instrumentos usados por Ti, mas é o Senhor quem faz a obra. Então que o Senhor abençoe, cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído, revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados. Nós oramos, rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom.